Então, minhas queridas, boa noite a todas. Já estou a ver que já chegou também aqui a Ana Teresa. Temos aqui conosco quatro valentes, não é? A Sílvia, a Ana Teresa, a Ana Carme e a Sandra. Portanto, sejam todas bem-vindas. Vamos falar de rotinas de sucesso. E é assim, há muitas rotinas de sucesso que são para falar, e uma das coisas que eu percebi é eu não ia conseguir pôr tudo o que eu queria nestas 6 sessões. Então eu escolhi aquela que é a principal para todas as outras, que é precisamente as regras para quê? Para uma boa gestão de tempo. Então, estive aqui a fazer com base naquilo que eu já aprendi e em muitas outras coisas, e estive a encaixar várias das ferramentas que eu tenho para vos dar uma coisa já mais direcionada naquilo que eu entendi fazer desta forma. Não vamos ficar por aqui, que eu quero depois compor-vos assim um documentozinho, mas que não consegui fazer ainda, mas está tudo certo. Mas quero compor-vos, se calhar, qualquer coisa para vos ajudar e vocês também me vão dar feedback depois daquilo que assistiremos. Então, vamos começar. A primeira coisa que nós temos que ter é uma visão de longo prazo. E porque isto é fundamental. A visão de longo prazo que eu vos vou dar, e depois vou explicar à medida que passamos. Eu recomendo normalmente fazer aquele quadro de objetivos que nós falámos, mas nós fizemos numa primeira sessão um exercício de criação, não é? Quando vocês se puseram naquela praia a visualizar algo, não é? E a pintarem uma tela. Então aí é quando vocês podem ver este vosso quadro de sonhos e se conseguirem transpor este quadro de sonhos ou o vision board, como lhe chamam, ou para uma cartolina, ou para um documento digital lá que eu faça no Canva e coloquem no ecrã do vosso computador, o importante é terem lá um bocadinho de tudo aquilo que vocês querem a nível de sonhos, porque de facto isso faz a diferença na vossa vida. Depois, ter de facto objetivos definidos, e quando nós falámos também na primeira sessão, falámos em definir objetivos, e esses objetivos que definimos, se colocarmos naquele quadro de metas e esse quadro de metas estiver exposto, lá está, no vosso, num quadro de cortiça que vocês tenham à vossa frente, se não têm quadro de cortiça na porta do vosso roupeiro, um sítio que vocês veem todos os dias, em que vocês olham para ele, portanto, diariamente vocês põem ali o olho naquilo que são os vossos objetivos e depois fazem uma análise semanal de como é que estão esses objetivos e faz toda a diferença também. Então esta visão de longo prazo é importante porquê? Porque a visão dá-nos clareza. E dá-nos clareza, em primeiro lugar, de onde estamos, não é? Nós sabemos para onde queremos ir também, temos que saber primeiro onde é que estamos. E depois, ainda que não esteja diretamente relacionado, e se nós continuarmos a falar, e se vocês continuarem e depois quiserem continuar, vamos falar com calma sobre esse processo. Nós também vamos trabalhar muito os valores, mas quando nós já temos sonhos, nós já temos os valores subjacentes naquilo que são os nossos sonhos também. Inevitavelmente vão estar. Mas é muito importante nós definirmos quais são os nossos valores. E há uma forma de definir valores que tem que ser uma forma feita, se calhar mesmo de um para um, não é muito direto, até é um bocadinho confuso, mas é quando nós vamos confrontar os valores todos, um com o outro, é que nós percebemos quais são os valores que nós, vou cair aqui num pleonasmo, quais são os valores que mais valorizamos, pronto. E depois, claro, por fim, temos então as metas e os objetivos definidos, e uma vez que temos estas metas e objetivos definidos, também vamos conseguir muito mais facilmente definir quais são as nossas prioridades. E é isto que muitas vezes as pessoas têm dificuldades, é não saber quais são as prioridades. Quando nós queremos ir a tudo, gente, contra mim falo, porque eu quero muita coisa, está bem? Quando nós queremos ir a tudo, nós não conseguimos focar em nada. Então, nós temos que começar a ter esta noção de seguir as prioridades. Então, depois, relativamente a esta visão, que é o primeiro grande objetivo, termos o nosso quadro de sonhos, nós vamos falar mais para a frente, nós vamos para o passo 2, que é, ok, eu já tenho um objetivo, então eu vou ter as minhas ações e eu vou fazer aquilo que eu tenho definido como objetivo refletir-se nas minhas ações. Então, eu vou incluir na minha agenda
e incluir na minha semana ações que me aproximam dos objetivos. É isso que vocês têm que fazer. Se vocês têm um objetivo, por exemplo, de saúde, é óbvio que vocês têm que dedicar tempo semanal, no vosso dia-a-dia ou a nível semanal, àquele objetivo de saúde, não é? Se vocês têm um objetivo, seja ele qual for, a nível profissional, também têm que dedicar determinadas ações específicas para ir de encontro àquele objetivo, ok? Quando já têm um propósito maior, eu já tenho esse propósito e eu decomponho esse propósito em várias etapas, então eu depois vou ter sempre ações que na minha vida pessoal / profissional vão estar de encontro com aquele meu propósito. Okay? Agora, o que é que nós temos que ter uma percepção? Há uma expressão que me faz todo o sentido, que é a expressão não dar ponto sem nó. Ou seja, eu não devo ter objetivos que eu quero com ações que não fazem sentido nenhum. Então, eu vou fazer sempre qualquer coisa na minha vida com vista a algo. Porque tudo aquilo que, no fundo, não dá nó, não é? Não, ou não dá ponto, aqui nesta expressão, não faz sentido na nossa vida. Se nós estamos a fazer coisas só por fazer, não estão de acordo com aqueles nossos objetivos, para que é que as fazemos? Então, no fundo, é olhar para aquilo que fazemos de forma a ter sempre um objetivo, está bem? Seja ele qual for, mas vocês veem sempre um objetivo naquilo e esse objetivo estar de encontro com aquilo que vocês querem para a vossa vida. Pronto, depois, terceiro passo aqui, relativamente, não é terceiro passo, é relativamente aos nossos objetivos ainda, eu vou procurar ter ação massiva. Porquê? Eu quero ter aqui um resultado, e esse resultado, para eu atingir aquele objetivo, vem de ações, vem de coisas que eu vou fazer. E a ação massiva, precisamente porque não é fazendo só uma coisa que nós conseguimos, é fazendo várias vezes a mesma coisa ou é fazendo coisas diferentes também, não é? Vocês sabem, não é? Se temos um objetivo de saúde, isso é um trabalho de todos os dias. E é um trabalho que, se calhar, tem que ir em várias vertentes. Então, eu tenho que, se calhar, comer melhor, eu tenho que, se calhar, fazer exercício, eu, se calhar, tenho que beber também mais água. Então, há uma série de coisas que eu tenho que fazer e muitas vezes, de forma consistente. Então, esta ação massiva é também de forma consistente. Mas aqui, consciente. Porquê? São atitudes que nós temos, são ações que nós temos, conscientes, de forma a que vamos alinhar com os nossos objetivos, portanto, vamos alinhar com o planeamento que vamos ter para a semana, com as prioridades que queremos definir na nossa vida e, de facto, contribuir com essas ações para a nossa produtividade, ou seja, para fazer crescer aquilo que é a minha percentagem positiva relativamente ao meu objetivo, ok? Isto faz sentido o que eu vos estou a dizer, não faz? Eu espero que sim. Se alguém não estiver a concordar, por favor, coloquem no chat, que eu às vezes não vos consigo ver a todas com a questão do PowerPoint e é mais fácil se vocês escreverem. Depois, há sempre a parte de, ok, eu estou a trabalhar, eu estou a agir, mas há uma altura em que eu tenho também que abrandar e olhar, ok, o que é que eu preciso melhorar na minha ação? Então, o que é que tu precisas melhorar? Desta forma, o que é que tu tens que começar a fazer? Há coisas que tu estás a adiar há uma data de tempo e que precisas dar um primeiro passo e começar. O que é que tu precisas de continuar? Se calhar coisas que tu já fazes e já fazes bem e que vais continuar no caminho desse teu objetivo, portanto, isto sempre em relação aos nossos objetivos, não é? E depois, coisas que tu tens na gaveta, coisas que até se calhar fazem todo o sentido, mas que não acabaste. Coisas estão paradas e que tu tens que concluir. Então, no fundo, é olhar para estes patamares. Vocês não se preocupem que depois eu vou-vos dar, no fim vamos voltar a falar sobre isto, e eu vou-vos dar informação sobre isto, eu dou-vos sempre o PDF, está bem? Para vocês ficarem com o PDF. Depois, então passamos para o ponto 3. Já tivemos os objetivos e as ações. Ponto 3, disciplina. Porquê? Os hábitos que nós temos com consistência vão produzir grandes efeitos a longo prazo. Muito mais aquilo que nós fazemos, passos pequenos de cada vez, do que aquilo que arrancamos com grande intensidade e depois cansamos e paramos. Certo? Então, primeiro patamar é pensar nisto.
Às vezes parece que estamos a dar passos muito pequenos, mas as coisas ao fim do ano, ao fim de 2 anos, ao fim de 3 anos vão se refletir e nós vemos. Eu vejo em mim resultados na minha saúde, no meu corpo, na minha mentalidade de coisas que eu comecei há mais tempo. Eu, por exemplo, na minha saúde, eu vejo resultados de coisas que eu comecei logo com os óleos. No meu corpo, eu vejo coisas que eu comecei aí em 2021, depois de ter tido o meu burnout. E no meu mindset, eu vejo coisas que também comecei mais ou menos a partir dessa altura. Uma mudança incrível na minha vida e que se eu conseguir, vocês também conseguem. Agora, o que eu quero também que vocês percebam é, muitas vezes nós andamos à procura da motivação, mas não é a motivação que nos faz agir, é a disciplina, está bem? A motivação surge quando nós temos um objetivo, logo aí surge e ficamos felizes, ficamos entusiasmadas porque temos aquele objetivo, estamos contentes porque demos um determinado passo, só que a seguir a vida acontece e a seguir aparecem desafios e a seguir temos um dia menos bom e depois nós esmorecemos. Então, é muitas vezes quando nós nos agarramos ao nosso propósito que está naquele quadro de visão que nós vamos motivar-nos e é tendo disciplina e sabendo que temos que fazer aquilo que é certo para atingir aquele sonho que queremos, que temos que ter disciplina, que nós conseguimos agir, que nós conseguimos continuar. Então, eu também gostaria muito que vocês procurassem estar aqui com este grupinho que nós criamos no nosso WhatsApp para contarem também nos dias que são mais desafiantes para irem buscar força para a vossa disciplina e por isso é que eu também vos peço partilharem as conquistas, porque as conquistas são importantes partilharem também para nós nos entusiasmarmos umas às outras. Depois, há quem fale em quadro de disciplina, não é nada mais, nada menos do que o que eu já vos dei como quadro de rotinas. Portanto, o quadro de rotinas pode ser o quadro de disciplina, porque é o quadro em que vocês avaliam se estão a portar bem ou se estão a portar mal relativamente a um hábito que querem instalar, certo? Então, é esse quadro que vocês podem usar. Há várias técnicas, eu já vi vários, e, que vocês podem procurar outros que gostem mais, mas aquele quadro que eu vos dei foi de todos os que eu já vi aquele que eu achei mais interessante. Por um lado, porque eu posso ter em computador e posso ter em papel. Por outro lado, porque dá para dividir o que é a nível semanal e o que é a nível diário. E isso faz a diferença. Dá para ter vários e dá para dividir o que é semanal do que é diário. Pronto, mas tudo é personalizável. Se quisermos, podemos mudar aquilo, porque uma vez que temos o Excel, também podemos modificar alguma coisa. Depois, o planeamento vai nos levar a ter uma melhor disciplina. Então, agora vocês podem me perguntar assim: então, mas a atitude número 2, a regra número 2 é a ação, e a disciplina é o número 3 e o planeamento só aparece no número 3. Então, mas o planeamento não devia de vir antes da ação? Sim e não. Se me perguntarem entre planeamento e ação, qual é o que eu prefiro? Sem dúvida que a ação. Porque sem dúvida que agir atinge algum resultado, enquanto que há pessoas, mesmo sem planear, quem age sem planear atinge resultados, enquanto que há pessoas que planeiam, 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 planeiam e não partem para a ação. E essas não têm resultados nenhuns. E eu estou-vos a dizer, eu, Ana Rita, sou uma pessoa que já planeio, mas eu sou uma pessoa que durante muito tempo não planeei. E eu consegui resultados, mesmo sem planear. E faço muitas coisas sem planear ainda, porque me apetece fazer e faço. Faço uma pequena coisa e toca de avançar. E isso traz muito mais resultados do que ficar a planear, a planear, a planear e não fazer nada. Agora, sem dúvida que nós, quando combinamos as duas coisas e quando nós já temos atitudes e já temos determinadas ações e vamos agir com um planeamento, nós temos melhores resultados quer na nossa ação, quer na nossa disciplina. Então, é isso que é importante. Mas eu queria-vos trazer esta informação para vocês compreenderem porque é que a ação está logo antes da disciplina, ou antes do planeamento, está bem? Então, para nós termos planeamento, nós temos que ter um momento de planeamento semanal. E eu até faço um momento de planeamento diário. Eu, no final do meu dia, eu normalmente olho para o meu dia seguinte para definir a intenção e eu vou-vos mostrar o que é que eu faço. Depois, o planeamento e a gestão e a organização é geral, é a nível de tempo, é a nível do nosso espaço físico, é a nível do nosso desktop do computador. Sabem que eu no meu computador
Eu então, desde que mudei para Mac, o Mac não se desliga todos os dias, nem precisamos, é uma coisa que não sei explicar porquê, mas é normal nos utilizadores dos MacBooks. E o que acontece, porque é como o telemóvel que está sempre ligado, ok? O que acontece é que eu tenho que ter a rotina do desligar de X em X tempo para ele fazer o reboot, mas quando nós olhamos também para o nosso telemóvel, chegamos a ter dezenas ou mais do que dezenas, já se calhar centenas de coisas abertas. Eu, por exemplo, se eu vou ao Google ou se eu vou ao Safari no telemóvel, eu tenho montes de páginas abertas e há determinados dias que eu fecho aquilo tudo. Então, o mesmo é com o nosso desktop do nosso computador e pode ser o nosso computador do trabalho. É que nós temos N coisas no desktop, nós temos N páginas abertas e isso só gera confusão. Então, muitas vezes o que eu quero dizer também é, imaginem na nossa vida, que também muito, no fundo é isso, que é o multitasking, que é nós temos várias gavetas abertas do nosso roupeiro. Então nós temos várias gavetas abertas da nossa vida com vários assuntos diferentes e depois é claro que nós temos dificuldade em focar-nos e é claro que nós nos perdemos. Isto é ao ponto de quando eu tenho muita coisa aberta, eu estou a trabalhar numa coisa, vou buscar outra a outro sítio e às tantas já não sei onde é que estava inicialmente, porque me perco com tanta coisa aberta. Então por isso é que eu vos estou a dizer que eu volta e meia fecho tudo, para mandar tudo para começar como se fosse começar tudo de novo, em que eu só tenho a minha sessão. Essa é uma rotina que eu faço, por exemplo, quando vou fazer este momento convosco de aula ou qualquer outro momento que eu estou ao vivo, porque eu já percebi que é confuso para mim às vezes partilhar o ecrã e torna-se mais confuso se eu tiver muitas coisas abertas. Então, isto é um espelho daquilo que é a nossa vida se nós também não tivermos organização a nível do nosso espaço físico e do nosso tempo, está bem? Então, o momento de planeamento semanal deve ser para nós planearmos o que é que vamos fazer na semana seguinte, mas também temos que ter este cuidado com a gestão e com a organização que temos na nossa vida, no nosso dia a dia, quer no tempo, quer no espaço físico e no espaço no computador, está bem? Depois, nota, vamos ter que ter estes cuidados, que é dizer não àquilo que nos rouba tempo, e eu sei que é desafiante, e eu também estou nessa aprendizagem, que é dizer não às outras pessoas que nos pedem coisas, que é dizer não às pessoas que estão connosco ao telefone e que acabamos por estar ao telefone se calhar mais tempo do que o que queríamos, não é? Ou estar na conversa presencial com uma pessoa mais tempo do que queríamos, porque não está de acordo com os nossos objetivos, ok? Às vezes é só conversa por conversa. Depois, nós devemos fazer também uma lista de distrações, ou seja, o que é que distrai a minha produtividade? E não, porque não é igual para toda a gente, ok? Nós somos todos diferentes. Então, eu, por exemplo, tenho alguns distratores que podem ser comuns a vocês, o facto de ter notificações no telemóvel, por isso eu muitas vezes tenho o meu telemóvel no silêncio, eu volto e meia retiro por completo as notificações e eu tenho sempre alturas em que eu ponho o meu telemóvel, mesmo que tenha notificações no descanso ou no não incomodar, quando estou focada. Mas nós também podemos definir no telemóvel se queremos ter momentos de notificações e se queremos ter momentos, por exemplo, porque definimos no calendário dele, em que ele está parado e não há notificações para ninguém. E ainda assim, se eu tiver o telemóvel no silêncio e eu tiver notificações, eu posso ter a opção ou de não ter o telemóvel comigo, ou se tiver comigo, eu tenho o telefone virado ao contrário para não ver, porque eu posso não ter som, mas posso ter a notificação visual, está bem? Então isso pode ser uma distração. Outra coisa que pode ser distrações, pode ser pessoas que estão ao vosso redor, que vos distraem. Uma boa forma para se focarem é se estiverem a fazer um trabalho que possam colocar música e colocar fones, e vocês conseguem se abstrair do barulho. Outra coisa que vos pode distrair é vocês irem procurar qualquer coisa a algum sítio, e esse algum sítio, alguma coisa que precisam para o trabalho ou para um objetivo vosso, e esse algum sítio pode ser, sei lá, o supermercado, pode ser uma rede social, porque estão à procura de um vídeo ou de uma coisa qualquer, pode ser um site de compras, sei lá, um IKEA, uma coisa qualquer que. E de repente, quando dão por vocês, estão a ver imensas coisas e perdem-se. Então, como é que vocês podem corrigir isso? No fundo, são técnicas que nós temos que nos fazer autodefesa. Eu tenho que ter um foco muito, mas mesmo muito grande para aquilo que vou procurar, e se achar que me vou distrair, uma coisa que eu tenho que fazer é olhar a que horas é que eu vou começar a procurar aquilo e posso pôr um alarme para daqui a 5 minutos, se achar que eu vou demorar 5 minutos a encontrar aquilo, não é?
Ou posso ter um post-it que ponho no ecrã do telefone ou do computador com aquilo que eu quero procurar para ir diretamente àquilo, porque às vezes nós abrimos aquilo que queremos para ir procurar, aparecem-nos outras coisas e nós distraímos com as outras coisas e já nem sabemos o que é que íamos procurar. Então, o que é que vos distrai? Eu percebi, por exemplo, eu não posso estar a trabalhar aqui na minha casa durante o dia e a minha filha chega e liga à televisão e eu às vezes estou na sala a trabalhar, porque gosto, quando está sol, gosto de estar virada para o sol. Eu não posso, porque ela estar a ver televisão distrai-me. Então, o que é que vos distrai? É isso que eu estou a querer dizer com vocês, fazer essa lista de distratores. E depois, por outro lado, é também conhecer os vossos sabotadores. Porque os sabotadores, eu já fiz uma aula para quem não conseguiu ver, eu posso depois tentar procurar o link. Os sabotadores, todas temos sabotadores. E há vários. E ter consciência de facto quais são aqueles que mais nos autossabotam faz toda a diferença da nossa vida para nós irmos à sábia que vai ajudar a destronar aquele sabotador. Porque há sempre uma sábia que ajuda a destronar aquele sabotador. Por exemplo, para quem tem dificuldade em dizer que não, normalmente também tem o sabotador que agrada, que é agradador ou agradador. Então, é nesse sentido que eu estou a dizer que nós temos que ir procurar qual é o sabotador que nos identifica para também saber como é que podemos lutar contra ele, certo? Faz sentido tudo o que eu vos estou a dizer, não é? Porque só isso é que nos ajuda a ter mais disciplina também e a sermos mais consistentes naquilo que queremos. Ora bem, depois falamos de produtividade. Então, quando falamos de produtividade, se vocês ainda não têm, não precisam de comprar, mas têm que ter obrigatoriamente uma agenda. Eu sempre utilizei agenda em papel quando era miúda para marcar os meus testes. O meu pai trazia-me sempre do trabalho e eu costumava marcar lá os testes, os aniversários, os eventos. Eu sempre utilizei agenda no meu trabalho, utilizava o Outlook. E quando deixei de trabalhar e quando tive de baixa, e como não gostava muito quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que funcionava para mim melhor o Outlook no computador do que a agenda em papel, eu não tinha já o hábito de agenda em papel. Para quem tem o hábito, pode continuar com a agenda em papel. Agora, para mim, porque é que a agenda no telefone ou no computador é melhor? Neste caso, eu agora já utilizo no telefone, utilizo o Google Calendar. Porque efetivamente eu com a agenda papel eu não estou sempre com ela e com o telemóvel eu estou sempre com ele. E quando eu tenho uma coisa na agenda do telemóvel, eu também posso ver no computador, o Google Calendar abre nos dois sítios e eu até posso integrar vários calendários juntos, e eu posso pôr cores e, portanto, eu posso duplicar tarefas ou eventos. Por exemplo, se eu marco unhas com alguma regularidade. Então, quando eu estou nas unhas e eu vou marcar a próxima, duplico logo e já não tenho que estar a criar uma coisa nova. Se eu marcar sessões individuais com vocês, eu posso colocar a sessão com a hora e com o link do Zoom e eu assim posso duplicar para marcar outra sessão. Então, faz-me toda a diferença eu ter agenda. Além de que eu não tenho que riscar nada. Nós sabemos que o planeamento é muito bom, mas nem sempre corre bem. Então eu consigo deslocar eventos de um dia para o outro, ok? E faz a diferença nesse sentido. Depois, eu quero também trazer-vos aqui um conceito que faz toda a diferença na minha vida em termos de produtividade, que é a diferença entre eficácia e eficiência. Então, eficácia é fazer a coisa bem, ok? Eficiência é fazer a coisa da melhor forma. Então, quando eu sou eficaz, isto está relacionado com um objetivo, é alguém que atinge o resultado pretendido, independentemente dos recursos que utilizou. E eficiência é alguém que atingiu aquele objetivo, aquele resultado que pretendia, mas com o mínimo de recursos, de tempo ou de esforço. Então, ser eficiente significa ser produtiva e evitando desperdícios. O que é que eu vos quero dizer com isto? É que eu posso ser eficaz, porque eu tenho que fazer um planeamento, eu tenho que fazer um mapa de Excel, por exemplo, mas eu ponho todos os pormenores, as cores, as coisas. Ou eu posso ser eficiente e eu faço aquilo com umas linhitas, umas fórmulas e está feito. E eu não vou colocar grande pormenor, certo? Então, isto é a diferença entre eficácia e eficiência. E é aqui que nós também temos que pensar.
porque muitas vezes, sendo eficiente, serve para nós darmos o passo em frente para o nosso objetivo, mas nós queremos a coisa perfeita, queremos a coisa bonita e estamos só a ser eficazes e não somos eficientes, está bem? Estamos a roubar tempo a outras coisas mais importantes. Não quer dizer que vocês depois não possam melhorar aquilo noutra altura, noutro dia, mas se calhar numa primeira fase não é o necessário. Numa primeira fase, o que é necessário é que fique feito e depois nós podemos ir melhorando com o tempo, ok? Porque feito é melhor do que perfeito. E o ótimo é inimigo do bom. Então são coisas que eu levo para a minha vida. E é isso que é importante vocês também levarem para vocês, para não perderem demasiado tempo com coisas que não vai trazer melhor resultado, ok? Depois, é muito importante também terem conhecimento de ferramentas de organização e que também há aplicações e eu vou-vos mostrar algumas. Agora, o que é que eu também vos quero deixar já aqui de antemão, que é importante vocês perceberem? É bom conhecermos que as ferramentas existem, é bom sabermos o que é que cada ferramenta faz, não é bom usarmos aquelas ferramentas todas, porque esse também foi um erro que eu já cometi. Porque nós investimos demasiado tempo quando vamos utilizar uma ferramenta para colocar aquilo de uma forma prática para nós, e o que acontece é que estamos a entrar em movimento, mas aquilo não nos está a dar resultado nenhum. Então é como andarmos aqui em círculos. É aquilo que eu digo, é como andar a perder muito tempo no planeamento e não ter ações. Então, eu vou-vos mostrar as ferramentas que existem, mas eu quero trazer já a consciência que não é para vocês começarem a instalar todas e mais algumas e começar a usar todas e mais algumas. Não. Vamos perceber aquilo que faz sentido para cada uma de vocês, vocês vão olhar, levem também a vossa intuição para aquilo que vos faz sentido e utilizem uma ferramenta de cada vez. Portanto, peguem numa ferramenta, tentem explorar, tentem ver se faz sentido, investam tempo naquela e não avancem para outra sem de facto tirar algum proveito daquela para não andar a perder o vosso tempo. Está bem? É isso que faz sentido. Então, que ferramentas é que vocês podem ter aqui? Então, primeiro já vos falei nela e não vou perder mais tempo também aqui, mas basicamente é ter agenda física ou digital. Eu dei-vos a dica do Google Agenda, mas existem outras, que lá está. Isto que eu vos estou a dizer é gratuito, ok? E é importante perceberem também isso, porque nós devemos, há tanta aplicação que é paga, nós devemos aplicar aquilo que é gratuito da melhor forma e da forma mais inteligente para não andar a pagar coisas em demasia. Então, o Google Agenda é gratuito e se calhar há outras agendas que podem ser pagas, também é bom saberem disso. Depois, os vossos telemóveis têm sempre forma de organizar notas. Então, as notas muitas vezes podem se organizar em pastas ou então com etiquetas. E isso faz toda a diferença na vossa vida no que diz respeito a ter um conjunto de informações que está categorizada. Porque essa foi uma das coisas que eu percebi que fez a diferença na minha casa a nível de organização. É dar categorias. A dificuldade às vezes é nós sabermos dar as categorias certas. Porquê? Eu não posso dar, sei lá, 20 categorias, por exemplo, para tipos de roupa. Então, vamos supor que eu vou querer organizar a minha roupa. Eu não dou 20 categorias diferentes, porque senão eu às tantas, eu ando a pôr coisas da categoria 1 na categoria 3 porque elas são parecidas. Então, por exemplo, eu vou querer separar, eu vou pegar na questão da roupa para vocês poderem ver como é que também podem organizar outros temas. Eu vou pegar na roupa. Há 2 grandes ou 3 grandes grupos de coisas que vocês podem organizar da roupa, por exemplo, pelo tempo. Então podemos organizar roupa de verão, roupa de inverno, roupa de meia estação, ok? Depois podemos separar de 2 ou 3 setores, por exemplo, o setor que tem a ver com roupa de festa, se nós pontualmente vamos à festa e é uma roupa mais elegante, e roupa de ginásio, portanto, e pode haver este tipo de coisas. E depois, quando nós vamos arrumar dentro de cada área, aí já podemos ter outro tipo de divisões. Por exemplo, eu na minha roupa de verão, eu tenho sempre uma divisão para biquínis, mas eu tenho uma parte para t-shirts e eu normalmente ponho t-shirts, ponho calças ou saias e ponho peças compridas, macacões ou vestidos. Então, por exemplo, é este tipo de secção que eu quero que vocês levem para a vida, para outras coisas. Porque quando nós conseguimos categorizar, faz toda a diferença. Então, o primeiro passo é categorizar.
e categorizar da forma certa. Isto a nível das pastas. O segundo passo é aquilo que vocês utilizam mais tem que estar à mão, semear. Então, aquilo que nós utilizamos todos os dias na nossa vida, por exemplo, eu tenho sempre na minha mesa de cabeceira as minhas cuequinhas, não é? A minha roupa interior, aquilo que eu vou utilizar logo em primeiro lugar e que utilizo todos os dias, a toda a hora. Também tenho roupa que utilizo todos os dias, mas eu só estou a querer dizer porque são peças que são logo as primeiras que eu vou buscar. Se eu vou buscar umas colãs, se eu vou buscar umas sketches, e tenho. Eu até tinha uma coisa, em termos desta organização, eu costumo utilizar uns pensinhos diários, eu tinha os pensinhos na casa de banho, eu passei a ter os pensinhos numa gaveta perto das cuecas, porque é uma coisa lógica. Então eu utilizo as duas coisas juntas, porque é que eu tinha os pensinhos no outro lado, estão a ver? Então na minha cozinha eu fiz uma reorganização também assim, com base naquilo que é mais próximo. Porquê é que eu vos estou a dizer isto? Porque nas pastas, eu, por exemplo, eu não sei como é que funciona o Google Keep, porque eu utilizo as notas do iPhone. Para quem tem iPhone, utiliza as notas do iPhone. Para quem não tem e tem Android, pode utilizar o Google Keep. Quem tem iPhone também pode utilizar o Google Keep, se preferir. Eu, por acaso, tenho e gosto muito das notas do iPhone e utilizo, porque dá para arrumar em pastas. Eu creio que o Google Keep é em categorias, mas se alguém tiver aí, souber, explique para depois poder partilhar com quem tiver Android. Então, o que é que acontece? Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu tenho nas minhas notas do iPhone afixadas, ou seja, fixas no topo, as notas que eu utilizo mais, aquelas que eu não posso esquecer, aquelas que eu não tenho que ir, que eu não vou à procura, porque estão sempre lá. Então é isto que eu quero dizer também, aquilo que nós vamos mexer com muita frequência, que é muito importante, tem que estar ali à mão de semear, tem que estar à mão de semear, seja no que for, na nossa organização, está bem? Então nas notas isso também é importante. Depois, uma ferramenta que parece simples, mas é muito importante. É uma folha de papel em branco que nós chamamos mind dump, ou seja, despejar o que vai na mente. Porque quando nós estamos assoberbadas em determinados momentos, às vezes é tanta coisa que estamos em mãos que é a forma mais fácil. Então eu pego numa folha em branco e eu escrevo aquilo que eu tenho na minha cabeça e liberto a minha cabeça, está bem? Depois eu posso pegar naquilo que eu estou a escrever e selecionar 2 ou 3 coisas que eu vou começar a trabalhar agora nos próximos tempos, preferência uma que eu vou fazer agora e as outras que eu faço a seguir, e todas as outras vão ser para depois, porque nós não vamos conseguir pegar naquilo, certo? Mas faz a diferença na nossa mente nós libertarmos e escrevermos e libertarmos neste mind dump, ok? Outra técnica que eu também gostaria que vocês levassem para a vida é a técnica de engolir o sapo primeiro. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando tu estás a começar o teu dia, tu deves fazer a tarefa mais difícil ou a tarefa mais chata do teu dia. É aquela tarefa que não te apetece fazer e que tu vais engolir o sapo. Só que assim o teu dia vai fluir com mais leveza e sem aquela sensação de procrastinação, ok? E até se tu tiveres feito este mind map no dia anterior e tens ali uma coisa que está a martelar, tu podes até organizar esse sapo para o dia seguinte de manhã, logo para tu libertares a tua cabeça. Então, o mind map que eu vos falei atrás também é muito bom, não só para libertar espaço mental, como também organizares melhor as tuas prioridades, certo? Pronto, vamos passar para mais técnicas, porque há imensas, e eu não sei, vocês podem deixar aqui também no chat se já conhecem algumas delas ou se nunca tinham ouvido falar. Não sei se tinham ouvido falar aqui deste engolir o sapo ou do Mind Up. Outra técnica que é muito interessante é a técnica Pomodoro. Para quem não conhecer a técnica Pomodoro, eu posso vos deixar depois um link muito interessante que também é gratuito, que eu descobri que faz a técnica Pomodoro no computador. E o que é a técnica Pomodoro? Ela vem daqueles relógios de cozinha que existiam antigamente, até há em forma de tomate, isto vem de Itália, e então esse relógiozinho fazia 25 minutos. E é uma técnica italiana do tomate, e por isso é que se chama Pomodoro. Pomodoro é de tomate. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós fazemos um bloco de 25 minutos de seguida e estou focada numa determinada tarefa. Essa tarefa pode ter vários blocos de 25 minutos, eu depois vou definir, ok? Mas o que é que eu faço? Eu estou 25 minutos focada, depois eu tenho uma pausa curta de 5 minutos,
e tenho mais 3 ciclos de 25. Ao fim de 4 ciclos de 25, eu faço uma pausa maior de 15 a 30 minutos. E o que é que eu quero dizer com isto? Nos 5 minutos que eu tenho de pausa, que também é contabilizado, é uma pausa para eu me levantar, para eu ir fazer um xixi, para eu ir beber água, para eu ir espairecer, olhar à janela. Não é uma pausa para eu ir olhar no telemóvel, está bem? Senão eu vou-me desfocar e vou-me distrair com o e-mail, eu vou-me distrair com qualquer coisa que está ali e lá são os 5 minutos. Esse desfoque vocês podem fazer na pausa maior dos 15 a 30 minutos, se quiserem, ok? Isso depois é uma decisão vossa. Porque há pessoas que têm, por exemplo, para ver o telefone só 2 vezes no dia. Eu ainda não defini isso, eu normalmente tenho ciclos mais curtos para ver o telefone, vocês reparam que eu sou uma pessoa que se mandarem uma mensagem, eu regra geral respondo relativamente rápido, mas é a minha forma de trabalhar por enquanto, e eu também tenho que aprender a fazer muitas destas coisas que sei, e que eu não aplico todas, não é? Como eu já vos disse, nós não podemos aplicar tudo. Depois, há uma regra que eu já utilizo muito na minha vida e que passei a utilizar, que é a regra dos 2 minutos. E o que é que eu quero dizer com isto? Se tu tens tarefas que estão a massacrar a cabeça e se são coisas que demoram menos do que 2 minutos, minha gente, faz logo, não deixes para depois. Evita acumular pequenas tarefas que te vão pesar na mente, te vão chatear e que no fim de contas é tu só respirares fundo, parares um bocadinho e fazeres isso, não é? Às vezes estamos a falar de mandar um e-mail, às vezes é ir fazer uma compra qualquer que era rápido, fazer um registro qualquer que era rápido, uma coisa qualquer que é rápida e que demora menos do que 2 minutos é para fazer logo, ok? Pois, outra coisa que eu ando aqui, é uma coisa que eu ando a implementar agora, é blocos de tempo. Ou seja, é nós pegarmos na nossa agenda e reservarmos blocos de tempo, blocos específicos na agenda para tarefas diferentes. E isto até pode servir para quem tem trabalhos por conta de outrem, como para quem tem trabalhos por conta própria. Se bem que, se calhar, é mais importante ainda para quem tem trabalho por conta própria, que não tem um chefe a exigir determinadas coisas. Mas mesmo quem trabalha por conta de outrem e que tem alguma liberdade de tempo para gerir a sua agenda, faz toda a diferença nós termos blocos específicos para determinadas tarefas em vez de fazermos várias coisas ao mesmo tempo. Então, se nós agruparmos, por exemplo, e vamos definir que vamos ver os e-mails e tratar de responder a e-mails, sei lá, das 9 às 11 da manhã, depois podemos definir a partir das 11 horas, fazer um determinado relatório que nos era exigido ou uma outra tarefa que nós precisávamos de fazer, está bem? Então, é isso que eu quero dizer. Eu não estou a responder aqui a um e-mail, agora vou criar qualquer coisa e depois a seguir respondo a outro e-mail e depois vou criar outra coisa. Então, é ter blocos de tempo. E quando nós unimos os blocos de tempos com a técnica Pomodoro, nós conseguimos meter as duas coisas a combinar. Eu posso definir, por exemplo, que eu estou 1 hora a responder a e-mails, e então eu faço 4 Pomodoros de 25 minutos com estas pausas, está bem? Mas isto são técnicas que vocês experimentam e veem se serve para vocês, mas são técnicas amplamente faladas por muita gente. Depois, para quem está aqui e já teve alguma formação, por exemplo, eu aprendi isto em economia, que é o princípio de Pareto, até se fala no ótimo de Pareto, que é a regra 80-20. Então, o que é que isto quer dizer? É que 80% dos teus resultados vêm de 20% das tuas ações. Então, descobre quais são essas tarefas-chave que te trazem 80% de resultado e foca-te nelas a maior parte do tempo. Porque imagina que se 20% das tuas ações são aquelas que trazem 80% dos teus resultados, e se tu só fazes em 20% do teu dia, imagina o que é tu dares mais tempo para essas ações que te vão trazer mais resultados. Esta regra dos 80-20 é incrível. Voltando à roupa, por exemplo, é exatamente igual. 80% das vezes, ok? Nós usamos 20% da roupa. Por isso é que nós estamos sempre a dizer, e há mulheres que dizem que não têm roupa nenhuma, porque estão sempre a usar as mesmas. E então, isto é muito giro de ver. Depois nós temos outra técnica, que eu vou passar agora no outro slide, que é o método Eisenhower. Isto é o nome do senhor que inventou a técnica, está bem? E o que é o método Eisenhower? Isto é uma matriz que se pode fazer mesmo assim, uma matriz, que nós temos a forma de priorizar as nossas tarefas e dividimos em 4 categorias. Escrevam lá aqui no chat quem é que
ainda não conhecia ou quem é que já conhecia o método Eisenhower. Então, o que é que o método Eisenhower diz? Tu tens que definir as tarefas por importante e urgente. Então, tu tens que dizer se é importante e se é urgente, ou se é importante e se não é urgente, ou se não é importante. Eu vou mostrar aqui que é mais fácil. Então, quando é importante e é urgente, são tarefas que nós temos de fazer já. É para fazer já. É importante e é urgente, fazemos já. É importante, mas não é urgente, mas é importante, é para colocar na agenda. Se eu não coloco na agenda, ela não é urgente agora, mas vai ser urgente em breve, ok? Imaginem, vocês têm que pagar uma coisa que é para pagar no dia 30 e hoje é dia 15. E vocês não pagam agora porque não têm que pagar, mas vocês podem planear, pagar no dia 30, pôr na agenda, ou então vocês podem programar para pagar dia 30. O que é que acontece se for dia 30 e vocês não tiverem planeado e não se lembraram? De repente lembram-se e têm que fazer naquele dia. Ou então lembram-se daquilo e já se lembram fora do prazo, ok? Eu já conheço esta técnica há muito tempo. A Marcela está aqui a dizer que a Sofia falou porque eu convidei algumas pessoas para uma formação que fui sobre planeamento semanal. E então a Sofia Quaresma falou nisso, sim. Mas eu já conheci isto há muito tempo. Depois temos outras duas tarefas e outras duas categorias. Outra categoria é quando é urgente, mas não é importante. Nós podemos delegar. E eu já vou explicar isto melhor, está bem? E quando não é importante, nem sequer é urgente, para que é que nós estamos a fazer? Eliminamos. Deixamos de fazer aquilo. Porque se não é importante e não é urgente, só nos está a ocupar tempo. Ok? O que é que pode ser urgente? Nós temos que fazer com regularidade, mas não é importante. Não é importante, não tem que ser eu a fazer. Eu posso delegar. Não é importante, não quer dizer que não seja importante. Não é importante que seja eu a fazer. É isso que eu estou a querer dizer. Pode ser importante ser feito, por exemplo, é urgente eu ter jantar todos os dias. Claro que é. Agora, eu tenho que fazê-lo sempre? Não. Posso mandar vir fora, eu posso pedir ao meu marido, eu posso pedir à minha filha, eu posso ter planeado e ser só pôr só no forno, está bem? Então, o jantar que eu tenho que fazer todos os dias, eu posso colocá-lo ali no importante, mas no urgente e planeio, ok? Porque eu vou planear o jantar da semana seguinte. Ou eu não planeei, mas não é importante que seja eu a fazer, então eu posso delegar. Lá está, eu posso mandar vir ou eu posso pedir a outro membro da minha família para fazer, que é delegar, certo? Há muita coisa na nossa vida que nós podíamos delegar e muitas vezes nós não delegamos porque ou nunca pensámos nisso ou porque não temos a disponibilidade de ter alguém para fazer ou não temos a disponibilidade financeira para contratar alguém que faça, certo? Agora, é importante vocês terem esta noção do que é que vocês poderiam delegar, porque se vocês separarem aquilo que vocês poderiam delegar, estão a dar um claro sinal ao universo, para o universo vos trazer uma solução para vocês conseguirem delegar. Está bem? Então é importante vocês também terem esta divisão entre aquilo que tem que ser mesmo vocês a fazer e aquilo que pode fazer outra pessoa. Ok? Isto eu mostrei aqui para explicar, funciona muito bem quando nós fazemos uma matriz em que pomos o importante e o urgente, ok? E depois cruzamos isto. Eu depois, aquilo que eu quero fazer para vocês, que não tenho aqui preparado para vos dar, vai ter também esta técnica de produtividade para vocês utilizarem. Agora, algumas aplicações que eu utilizo, e digam aqui se vocês já conhecem alguma destas, ou se já usaram alguma, e que eu não utilizo todos os dias, mas eu já utilizei e eu conheço, faz parte da minha vontade ter algumas destas aplicações na minha rotina. Neste momento não tenho nenhuma no meu dia a dia, ok? Já tive e não tenho nenhuma. Mas faz-me sentido falar-vos porque pode ser aquilo que para vocês faz a diferença e é bom que vocês conheçam, mesmo que não utilizem, está bem? Então, uma aplicação que é muito interessante é o Notion, e o Notion é uma aplicação de organização geral.
nós podemos ter a nossa vida no Notion se quisermos. Podemos lá ter tudo. Está bem? É claro que vai demorar tempo a meter lá a nossa vida, mas podemos lá ter tudo. Então, o Notion é algo que podemos, de facto, ter várias. Ele também tem uma forma paga, eu utilizo a gratuita, eu destas todas que eu vos falo, eu só tenho a gratuita, não tenho nada pago. Mas nós podemos colocar muita coisa no Notion, a nível de despejar também a nossa cabeça e de ter as coisas organizadas lá. Eu digo-vos para vocês utilizarem as notas, porque acredito que muitas de vocês já utilizem, e se não, e a dica de organizar e de colocar em pastas ou de colocar etiquetas é uma coisa que eu percebi que muita gente não fazia. Eu já falei com algumas pessoas sobre este assunto. Então, não sei se vocês faziam ou não, mas pronto, o Notion é transcender as vossas notas para aqui, está bem? Então, numa primeira fase, eu acho que é mais útil vocês utilizarem aquilo que é mais simples e basearem-se apenas em notas, mas ficarem aqui com esta, com esta indicação, até porque alguém na vida pode partilhar alguma coisa convosco do Notion feita, porque às vezes já há pessoas que partilham coisas feitas e nós podemos ficar com uma página de uma pessoa que partilhou uma coisa, e então pode ser interessante para vocês terem o Notion. Olha, eventualmente eu posso pensar se aquilo que vou fazer poderá ser no Notion, não sei. Pode ser uma ideia. Depois temos outra ferramenta que é o Todoist. O Todoist é uma lista de tarefas. É muito interessante para nós colocarmos rotinas, para validarmos coisas também, para colocar ligado ao nosso e-mail, que depois nos manda um resumo das tarefas no e-mail. E, portanto, no fundo, é uma listinha de to-dos que nós podemos pré-definir com uma agenda, não é? Podemos pré-definir com um determinado calendário e aquilo está sempre a repetir. O que é que eu percebi para mim em determinada altura quando quis? Lá está, quis fazer muito e depois aquilo começou a ser muito cansativo para mim e eu pus o Todoist em stand-by também. O Trello, eu só fui pescar para ver como era, nunca utilizei muito, mas é sobre gestão de projetos. Então, eu tenho um projeto de trabalho ou um projeto pessoal que eu quero desenvolver, pode ser interessante utilizar o Trello para fazer o projeto, mas também podem fazer esse projeto no Notion, porque o Notion é mais abrangente. Mas é bom saberem que existe esta ferramenta. Por fim, tenho duas ferramentas que podem ser muito úteis. Uma é o Mind Map, que é o mapa mental numa página. Existem vários, e o mind map não é mais nada menos do que vocês pegarem numa folha em branco, colocarem-se no centro e fazerem raízes com aquilo que são as vossas áreas que vocês estão a mexer na vossa vida, ok? E colocarem várias, como se fosse uma árvore, não é? Várias coisas que vocês têm que tratar nessas áreas, certo? E o mind map é bom porque vocês podem colocar tudo numa página sobre a vossa vida. E então isso é que eu acho que numa primeira fase é uma espécie de brain dump também. Nós podemos pegar num brain dump da nossa vida e colocarmos ali. O que é que eu recomendo? Epá, façam numa folha de papel em branco, numa primeira fase, e se quiserem depois podem ir buscar uma aplicação, eu posso recomendar uma, para vocês colocarem e guardarem num formato digital. Mas não vamos perder tempo no formato digital quando podemos fazer isso numa folha de papel. Por fim, também pode ser interessante para quem precisa de contabilizar tempo em tarefas. Eu descobri esta ferramenta que partilharam comigo, que se chama Toggle Track. Então, por exemplo, se vocês precisam de contabilizar o tempo que gastam em determinadas coisas no vosso trabalho, ou mesmo vocês querem começar a contabilizar o vosso tempo para começar a serem mais produtivas em determinadas coisas, então podem utilizar o Toggle Track para quando iniciam uma tarefa, registram na aplicação, ou então apontam a que horas começaram e depois apontam naquela aplicação para ela gerir, por exemplo, se quiserem programar uma semana da vossa vida em termos de contabilizar o que é que fazem, e aliás, é recomendável que se possa fazer isso para fazer uma melhor gestão semanal, por exemplo. Então, o Toggle Track pode ser uma ferramenta muito interessante. Não sei, partilhem comigo, por favor, se já utilizaram alguma destas ferramentas para eu saber, está bem? Então, o que é que nós temos aqui mais? Vamos para o ponto 5. Portanto, nós aqui tínhamos parado no ponto 4, que era a produtividade. Vamos para o ponto 5. E o ponto 5 é a melhoria contínua. A melhoria contínua é
há algo que é importante para nós podermos medir e para avaliar. É importante nós podermos corrigir o que não correu bem e perceber que aquilo que não correu bem é de facto algo que nós temos que aprender para poder corrigir e, portanto, levar sempre os erros como aprendizagem, está bem? Vou só beber aqui um bocadinho de água. E depois nós temos que celebrar o que correu bem e continuar o processo, repetir esse processo. Então, como é que nós fazemos esta revisão e melhoria contínua? Isto, no fundo, acaba por se repetir um bocadinho daquilo que já falámos, mas eu acho sempre bom ter este resumo para vocês ficarem com tudo alinhado, com os pontos todos de seguida. Então, eu recomendo que se faça sempre uma reunião de revisão onde nós temos decisões a tomar. E que decisões são essas? Também podem fazer isto numa folha de papel. Dividem a folha de papel em 4 e põem cada um destes pontos num dos quadrantes. O que é que eu vou começar a fazer? O que é que eu tenho que fazer mais? O que é que eu tenho que parar de fazer? E o que é que eu tenho que fazer menos? E quando nós temos... às vezes as respostas não nos aparecem. Mas quando nós fazemos estas perguntas todas as semanas, vamos começando a perceber e as respostas vão vindo, está bem? Sabem que perguntas poderosas são perguntas que nós fazemos com frequência e que nos vão ajudar a ter esse resultado e a resposta que queremos. Agora, podem ser várias decisões que nós vamos deixar numa nota para decidir naquele dia. Eu já tinha dito isto, que quando, por exemplo, há pessoas que têm determinados impulsos, e podem ser impulsos diversos, o exemplo que eu dei acho que foi relacionado com as compras, mas podem ser impulsos de conversas, podem ser várias coisas, e vocês podem deixar para decidir num determinado momento e apontar. Portanto, têm que ter uma nota onde apontam decisões a tomar. E eu já criei essa nota há algum tempo, não é? Então, quando a minha cabeça está cheia e eu não tenho a cabeça livre para tomar uma determinada decisão, eu aponto para tomar uma decisão mais consciente noutra data. Portanto, aponto para decisões a tomar. Depois, é um bocadinho o que eu já disse, na melhoria contínua, o que correu bem, vamos ajustar e vamos levar então este ajustamento para o nosso planeamento. Então, vamos pegar naquilo que correu menos bem e vamos planear para quando formos repetir aquela tarefa, que não tem que ser na semana, pode ser numa altura mais para a frente. É? Vamos supor que vocês tiveram um determinado evento que vão repetir daqui a 2 meses. Então, o que correu menos bem, nós vamos ajustar. E se vocês vão repetir daqui a 2 meses, vão planear para daqui a 2 meses que correu menos bem, têm que fazer aquele ajuste para não repetir o erro, ok? Porque se nós não planearmos, nós vamos repetir o erro, não nos vamos lembrar. Depois, o que correu bem, nós vamos celebrar e nós vamos também colocar na nossa agenda, por um lado, a celebração, por outro lado, a repetição. Vamos repetir. Se correu bem, gente, é para repetir, mais cedo ou mais tarde. Então é isso que nós temos que ver. Ok, correu bem, quando é que eu vou repetir? E faz toda a diferença. Então, eu deixo agora aqui o resumo das 5 regras, só para vocês depois ficarem, não é? É a visão a longo prazo, é ter esta ação massiva e consciente, é a disciplina, é a produtividade e é a melhoria contínua, onde eu vou salientar aqui que é muito importante a reunião semanal de decisões na melhoria contínua, está bem? Pronto. Agora, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, porque eu vou-vos passar um pequeno vídeo, é rápido, mas gostaria de vos perguntar se alguém tem dúvidas, ou se está tudo assim mais ou menos claro. Podem ligar o microfone se quiserem. Está tudo claro, penso que sim. Sim, pronto. Isto é muita coisa, mas eu Exatamente. achei que fazia todo o sentido trazer, até porque eu acreditava e confirmou-se que a maior parte de vocês não conhecia algumas das coisas que eu falei aqui. É claro que também acredito que quem já fez coisas de desenvolvimento pessoal já sabia, mas e depois a questão é se põe em prática da melhor forma, não é? Então é sempre bom nós falarmos
disto para podermos ter lembrar, é bom, eu muitas vezes ouço coisas que eu já sei, mas eu ainda não faço. E então é importante eu ouvir para voltar a fazer, ok? Pronto, então eu vou-vos pedir a vossa atenção para um pequeno vídeo que eu também acredito que se calhar muitas de vocês já conheçam, mas que não é demais repetir e sobretudo para perceberem depois aquilo que eu vou partilhar convosco a nível das intenções que eu tenho. Então agora... Era uma vez em uma pequena cidade, um professor de filosofia conhecido por seus métodos de ensino únicos e envolventes. Um dia, ele decidiu fazer uma visita especial à escola local, esperando compartilhar uma lição importante com os jovens alunos. No dia da visita, o professor entrou na sala de aula carregando um grande jarro de vidro vazio. O professor colocou o jarro sobre a mesa e, debaixo da mesa, tirou um monte de pedras, cada uma do tamanho de um punho. Uma a uma, ele cuidadosamente colocou essas pedras dentro do jarro até que não coubesse mais. Então ele se virou para a classe e perguntou: "Este jarro está cheio?" Os alunos, vendo que não cabiam mais pedras, acenaram e disseram que sim. Para surpresa deles, o professor então tirou um saco de pedregulhos e começou a derramá-los no jarro, sacudindo-o levemente. Os pedregulhos menores rolaram para os espaços abertos entre as pedras maiores. Ele perguntou novamente: "Este jarro está cheio agora?" Alguns alunos, começando a perceber, hesitaram, mas muitos ainda responderam que sim, agora estava cheio. O professor então pegou um saco de areia e começou a derramá-la no jarro. Os grãos minúsculos preencheram todos os espaços restantes entre as pedras e os pedregulhos. "E agora, o jarro está cheio?" ele perguntou pela terceira vez. Desta vez, os alunos responderam com uma mistura de curiosidade e entendimento: "Provavelmente não." Por último, o professor pegou uma jarra de água e a derramou no jarro, saturando a areia. Somente então, ele concordou que o jarro estava realmente cheio. Ele olhou para seus alunos e explicou: "Quero que vocês percebam que este jarro simboliza a vida de vocês. As pedras são as coisas importantes, sua família, sua saúde, seus amigos, coisas que, se tudo mais fosse perdido e elas permanecessem, sua vida ainda estaria cheia. Os pedregulhos são as outras coisas que importam, seu trabalho, sua casa, seu carro. A areia representa as coisas pequenas, triviais." Ele continuou: "Se você colocar a areia ou os pedregulhos no jarro primeiro, não haverá espaço para as pedras. O mesmo vale para a vida. Se você gastar todo o seu tempo e energia com coisas pequenas e tarefas mundanas, nunca terá espaço para as coisas que realmente importam. As pedras são aquelas coisas críticas para a sua verdadeira essência e felicidade. Elas representam passar tempo de qualidade com seus entes queridos, cuidar de sua saúde e perseguir seus sonhos e paixões. Se você não priorizar essas coisas, pode descobrir no final que deixou de fora as partes mais importantes de sua vida." Ele concluiu poderosamente: "Certifique-se de colocar as pedras primeiro. Elas são sua base, seus pilares principais, são sua família, sua saúde e seus sonhos. Não deixe que os pedregulhos ou a areia, as tarefas secundárias, a rotina, as trivialidades, tenham precedência sobre elas. No final de sua jornada, são as pedras que pesarão mais no seu jarro da vida, definindo seu valor e significado. Deixe sua vida ser guiada pelas coisas que enriquecem seu espírito, que preenchem sua alma e que mais importam. O resto são apenas pedregulhos e areia." Ao concluir seu discurso, um aluno atento levantou a mão e perguntou: "Mas, professor, e a água? Onde ela se encaixa em nossas vidas?" O professor sorriu para a perspicaz pergunta e respondeu: "Ah, a água. A água significa que, não importa quão cheia sua vida possa parecer, sempre há espaço para uma xícara de café ou chá com um amigo. Não importa o quão ocupado você esteja, sempre há espaço para pequenos momentos de alegria, relaxamento e conexão com os outros. Nas nossas vidas, muitas vezes nos vemos fazendo malabarismo com prioridades, tentando encaixar tudo nas horas limitadas do dia. Nos envolvemos tanto nas pequenas tarefas que às vezes esquecemos o que realmente importa. Este jarro, nossa vida, não é infinito. Ele tem apenas tanto espaço.
Se escolhermos preenchê-lo primeiro com areia e pedregulhos, o mundano e o periférico, não deixaremos espaço para as pedras, as coisas de verdadeiro valor e significado. No final das contas, o professor disse com um sorriso caloroso: lembre-se, não se trata de ter uma vida grande e agitada até a borda, mas de levar uma vida plena, rica em experiências que realmente importam para você. Trata-se não apenas de contar os dias, mas de fazer os dias contarem. Trata-se de equilibrar as pedras, os pedregulhos, a areia e a água de uma forma que enriqueça sua vida e traga verdadeira alegria. Os alunos deixaram a sala de aula naquele dia com um entendimento renovado de como priorizar suas vidas, sabendo que são as pedras, sua família, saúde, sonhos e paixões que realmente importam mais. Se gostou dessa história, se inscreva no canal e ative as notificações. Pronto, e então era este vídeo que eu queria trazer-vos. E desculpem lá aqui a questão de trás, quando for assim, vocês podem ligar o microfone que é mais fácil, porque eu vi que me mandaram mensagem e a Ana até me tentou ligar, mas eu não tenho o telefone com notificações, portanto não ouvi. Mas quando estou a tentar pôr um filme, normalmente eu não vejo depois sempre o que está escrito no meio da confusão para tentar pôr tudo aqui, está bem? Isto é muita coisa no mesmo ecrã. E o problema foi que eu, em vez de partilhar o PowerPoint, partilhei o meu ecrã secundário. Como eu depois abri o Spotify para desligar o som que estava baixinho, para não se misturar com este barulho. Por isso é que eu vi. Mas então, gostaram? Fez sentido? Eu só aqui interromper isto para vos ver. Fez sentido? Já conheciam isto já, das pedras? Acho que é geral. Já. Mas é bom vermos, não é? É. Porque é que eu partilhei? Eu a seguir já vou mostrar depois um bocadinho daquilo que eu comecei a fazer no meu dia a dia. E fez-me sentido colocar aqui para nós vermos, porque aquilo que nós temos que levar para o nosso dia a dia são pedras grandes. E então, se nós não tivermos essas pedras grandes na nossa vida, que é a nossa saúde, é a nossa família e são os nossos sonhos, não é? Se nós não temos essas pedras grandes no nosso dia, na nossa semana, nós enchemos a nossa semana e o nosso jarro da vida de areia e de pedregulhos. E depois não há espaço para as pedras grandes. Então, por isso é que eu acho na mesma, mesmo já toda a gente saber disto, e fui à procura de um vídeo e havia vários, mas achei este giro porque tem as crianças e era assim um bocadinho mais animado. Para vos trazer, para vocês. Às vezes são as histórias que nós já conhecemos e que é sempre bom recordar. Está bem? Então fez-me sentido. Agora, depois, no meio disto tudo, vou então partilhar aqui. No meio disto tudo, para vocês começarem, o que é que eu acho que faz sentido? Porque eu dei-vos muita coisa e vocês não vão poder começar com tudo. Então, primeiro, eu dei-vos há bocadinho 5 passos que são esses passos para ter então a gestão de tempo. O primeiro passo era a visão. Então, o primeiro passo que vocês podem fazer é, se não fizeram ainda aquele exercício de criação e se não pintaram a vossa tela, ou se pintaram mesmo tenham pintado, se calhar não puseram lá tudo aquilo que queriam pôr, porque o Vision Board deve ter vários objetivos, e objetivos que são relacionados com a vossa saúde, objetivos que são relacionados com as pessoas que vocês amam, com o vosso propósito, com a vossa parte financeira. Nós devemos ter um bocadinho de tudo lá misturado, não é? Eu, por exemplo, no meu Vision Board eu pus fruta, porque eu precisava de comer mais fruta, porque percebi que me esquecia. E então uma das coisas que eu faço agora é todos os dias, ao pequeno almoço, eu ponho sempre uma peça de fruta. Então é giro, nós às vezes irmos buscar coisas porque nós sabemos o que é certo. E depois muitas vezes esquecemos de trazer essas coisas para o nosso dia. Então, este exercício de criação, vocês peguem para fazer um Vision Board. E se não sabem fazer um Vision Board, eu até tenho um post no meu mindset a explicar como é que se faz, depois posso partilhar convosco e podemos até eventualmente combinar para fazer um Vision Board e marcar isso. Então depois, definir desse Vision Board um objetivo principal, está bem? Depois, fazer quadro-metas para esse objetivo principal. Vocês também já devem ter feito isto, então se já fizeram, já estão no bom caminho. Se fizeram quadro de metas e não fizeram o Vision Board, podem colocar na vossa agenda para fazer o Vision Board, porque é muito bom. E se não quiserem fazer em papel, podem fazer no computador.
pôr no desktop, podem tirar uma fotografia, pôr no telemóvel, podem ter. Depois, fazer quadro de rotinas para as rotinas que vocês precisam de levar a cabo aquele objetivo que vocês definiram no quadro de metas. Se já utilizam, ótimo. Se ainda não utilizam, passem a utilizar a agenda, as notas do telefone, que eu acho que é um dos passos mais básicos, e o tal mapa mental, que até pode ser no papel. Despejem a vossa vida para um mapa mental. Se calhar nós não temos tempo, mas eu até podia, e não tenho isso preparado, partilhar o meu mapa mental para vocês verem como é que eu fiz. Porque eu pus no meio e depois pus tipo a minha saúde, a minha organização da casa, a minha família, os meus óleos do terra, a minha mentoria e coisas pendentes que eu tenho que ir resolvendo, tipo da casa da minha mãe que já está resolvido, já vendi, outras coisas que eu tenho ainda pendentes. Então eu tenho assim esta divisão. Então da mesma coisa vocês podem pegar e pôr vocês no centro e as coisas que vocês têm ao vosso redor, não é? Todas nós temos coisas diferentes. Então, e depois olhar para aquilo tudo que eu vos mostrei e escolher uma técnica de produtividade, não é? Escolher, olhar, ver o que vos faz sentido, é a regra dos 2 minutos, é a matriz de Eisenhower, é o que for, mas escolham uma para fazer e para começar e para pôr essa em prática, ok? E pode fazer a diferença depois, se essa resultar, irem buscar outra que se adeque e faz sentido. Depois, o último passo é a melhoria contínua. Se nós não formos avaliar-nos e se nós não tivermos a reunião semanal, se nós não olharmos todos os dias na ótica de melhoria contínua, e aliás, para mim a melhoria contínua é mais do que uma rotina ou uma coisa que eu faço, é um valor. Eu tenho o valor de melhoria contínua. Porquê? Eu saber que eu estou em melhoria contínua é muito importante para eu não ser crítica comigo quando erro, quando as coisas não correm bem, porque está tudo certo, eu sei que eu estou em melhoria, não é? É um passo de cada vez, eu tenho que melhorar. Então, esta gratidão de eu saber que já fiz coisas, de eu estar a avançar, mas também este respeito que eu tenho por mim, de não me chicotear porque não estou a fazer tudo como eu queria, e é como tem que ser, não é? É como os passos pequenos que a gente vai dando. Portanto, vamos dando passos pequenos, mas vamos em melhoria contínua. Então, eu vou partilhar convosco uma das coisas que eu comecei a fazer como autoavaliação diária, que no fundo é esta melhoria contínua que nós temos. Então, eu tenho sempre 5 minutinhos do meu dia final, em que nós podemos fazer imensas coisas, não é? Eu, normalmente, depois de fazer isto, eu tenho alguns momentos também de me conectar mais a nível superiormente, não é? E também tentar ir buscar esta inspiração divina, não é? Mas aqui, esta é a parte que eu falo a nível da análise do meu dia. Então, primeiro passo, eu vou olhar e ver o que é que foi bom, ver o que é que funcionou neste dia de hoje e agradecer e celebrar e ficar feliz comigo própria porque foi bom e porque resultou. Segundo, entender aquilo que não correu bem e que eu faria diferente se pudesse voltar atrás. Então, o que é que há para melhorar quando esta situação me acontecer novamente no futuro? Está bem? E ter esta curiosidade, o que é que eu podia fazer diferente? Terceiro, então eu vou definir também a intenção. Eu vou uma intenção relacionada com as minhas pedras grandes, por isso é que eu vos quis ir buscar este exercício para o dia seguinte. E eu vou pôr 1 a 3 no máximo. Eu não posso pôr mais do que 3 pedras grandes no mesmo dia, está bem? Porque senão depois vai encher o meu dia de coisas e eu não faço nada. Mas eu posso ter, por exemplo, que vou fazer um exercício físico para mim, eu posso ter que, eu vou definir avançar numa determinada coisa relacionada com o meu sonho, e eu posso definir que eu vou, sei lá, jantar com o meu marido. Então eu posso ter 3 pedras grandes no meu dia, desde que sejam coisas que eu consiga encaixar depois com o resto, ok? Pronto, depois eu tinha aqui um 4 ponto, mas que eu aqui coloquei, que eu tinha enviar a mensagem para a minha coach, porque eu comecei a fazer isto quando fiz coaching, então vocês podem, se quiserem, enviar uma mensagem para o grupo quando fizerem a vossa autoavaliação diária. Agora, vocês devem escolher qual é o momento que faz sentido para vocês fazer. Eu gosto de fazer isto no final do dia. Pode haver quem prefira fazer no início do dia e está tudo certo. Há dias que me esqueço.
mas é algo que eu sinto muito bem quando consigo fazer. Tal quando me sinto muito bem agora, quando vos mando também aquela mensagem todos os dias do meu calendário da Luizei, e que me faz sentido ter estes momentos, pronto, que são bons para avançar alguma coisa, porque se nós deixarmos, lá está, é colocarmos esse momento que vocês querem tratar para vocês como se fosse também uma pedra grande, ok? E então é isto que é importante. Olha, estou a ver aqui que a Ana Carmen me pôs o vision board dela e partilhou convosco, para vocês verem o que é um vision board. Pronto. Também muito grata, querida, por colocares isso no grupo. Pronto, então, posto isto, eu tenho aqui previsto um pequeno exercício de partilha, então eu vou aqui colocar. Então, eu tinha-vos dito que faz toda a diferença nós termos aqui a aprendizagem e implementar. Então, considerando aquilo que vocês aprenderam hoje, portanto, para cada uma de vós, o que é que tu decides hoje que tens que começar a fazer? Portanto, imagina que esta nossa reunião foi a tua reunião de decisões. E então, uma reunião de decidir algo, o que é que tu tens que começar a fazer? Depois, outra coisa coisas que tu tens que continuar, que até já fazes, não, se calhar não és consistente, mas tens que continuar a fazer. E por fim, coisas que fazes, projetos que estão na gaveta que não concluíste, ou coisas que estão paradas e que tu tens que concluir, não é? Que estás a procrastinar e que tens que concluir, e coisas que tens que concluir. Então é isto que eu quero que vocês pensem. Vou-vos dar aqui 5 minutinhos para pensar e depois vamos para a partilha para acabarmos, está bem? Vou só pôr então aqui uma musiquinha, que é o que eu estava a tentar há bocadinho, eu gosto sempre da música, mas vamos lá. Então, 5 minutinhos.
Antes que vocês fiquem a dormir. Já fizeram, já passaram os 5 minutos. Portanto, já temos matéria para falar ou não? Mesmo não esteja tudo, não temos de ser perfeitas. Nós, são muitas coisas, podemos sempre definir depois. Então, deixa-me lá ver quantas é que estão. Eu não sei se quem tem a câmara desligada se pode ir passá-la ou não. Portanto, ia pedir às meninas que estão aí com a câmara desligada, a Silvia, a Alexandra, a Raquel já ligou, a Ana Oliveira e a Cátia, perguntar se podem ir passá-la. Eu tenho que fazer as salas. Não vou deixar ninguém pendurado, não é? A Alexandra, podes ir passá-la, Ana e Cátia, ou não? E enquanto eu faço as salas, se elas respondem. Cátia, podes, Alexandra, podes. Falta a Ana Oliveira. Podes, Ana? Eu também agora não estou a conseguir encontrar onde é que se põe as salas. Não, está aqui, salas. Silvia pode. Só falta a Ana. Pronto, então eu já fiz 10, comigo são 9, vou fazer 8. Pronto, podem colocar a sala, está bem? Sendo que vou colocar aqui a Marcela nesta sala para não ficar sozinha. Pronto. Ai, então fiz mal, esperem lá. Desculpem, fiz mal as salas. Pronto, assim está bem. Então, minhas queridas, vão passá-las. A Ana não me respondeu, não sei se ela está disponível ou não, mas ela fica numa sala com mais 2 pessoas e, portanto, está tudo certo. Se ela tiver, está, se não tiver, não está. E 5 minutinhos para falarem, portanto, é dizer o básico, mas é partilharem, está bem? Até já.
Ciclo, sim. Olá, olá. Então, ia perguntar se gostaram, tanto do que aprenderam como da partilha, para também saber. Aqui interromper se calhar a partilha disto. Queria saber se gostaram Sim. Vamos. e se acham que esta fase final do que eu pus das perguntas, quer como aquela base de como começar, se fez sentido para ter mais clareza, porque é muita coisa e eu sinto por mim, se nós formos olhar para tudo e querer fazer tudo, não fazemos nada, ficamos perdidas. Portanto, não sei se têm Olha, alguma estou-te a coisa ver meio queiram congelada. Não sei se sou eu, se és tu. congelada. Não, deve ser a Ana Carmo que está Fica com quentinho. Congelaste, Ana, deve ser Será do que sou frio que está eu? aí. Aqui está quente. Hã? Ui, é que está aqui, está horrível, que horror. Olha, mas deixa estar, aqui também tivemos um temporal esta noite. Ai, que horror, credo. Ai, mas Tá. o que eu gosto do meu Algarve é que depois à tarde choveu, que nos mandou e depois fez sol e fez um arco-íris tão bonito. Tem que ver se já ponho o Pois. arco-íris daqui a bocadinho lá no nosso grupo. Fez um arco-íris tão bonito quando eu fui à janela e vi. Ai, tão bom. Uhum. E então é bom nós. É assim, a chuva faz falta e depois a gente não controla a natureza, não é? Temos que aceitar, temos é que estar preparados para tudo. Mas pronto, em relação aqui ao dia de hoje, fez sentido para vocês a sessão ser assim de planeamento? muito. Porque é assim, o que é que eu quero dizer com rotinas de sucesso? São rotinas que nós temos na saúde, são rotinas que nós temos na nossa parte financeira, que é uma das coisas que eu tenho muito a trabalhar, porque pus um bocadinho de lado. Mas, por exemplo, quem não tem gestão de tempo eficaz acaba por descartar em tudo, cai tudo o resto ao lado. Se nós não gerimos o nosso tempo, também não gerimos bem as finanças. E se nós não gerimos bem o nosso tempo, também não gerimos bem o nosso autocuidado e a nossa saúde. E pomos muita coisa para trás. Então, por isso é que pá, fez-me sentido. Se começamos pelo sucesso, na nossa vida de rotinas temos que começar pelo tempo e pela organização. E por isso é que eu vos quis trazer. No fundo, também, olha, posso-vos dizer que é aquilo que eu mais trabalho, é o meu calcanhar daqueles. E assim, na teoria é o princípio que nós temos que ter, depois é a prática, é colocar estas coisas em ação. Raquel, queres dizer alguma coisa? Estavas aí com o som? Eu? Ah, não, foi sem querer. Não Vou faz desligar mal. o som. Pronto, tudo bem, é só porque quando eu vejo alguém que liga, parece que quer dizer depois está a estar atrapalhada. Pronto, não sei se gostaram de partilhar com uma colega, é sempre ao calhas, nunca é igual, é o que o computador e o destino me mandar, que eu não faço essa gestão. A minha preocupação é só se não fica ninguém sozinha, não é? Já que é 2 a 2, depois se a parceira não estiver disponível, pode uma pessoa ficar sozinha e eu tenho que ter esse cuidado. Mas pronto, o importante é que vocês tenham clareza de começar já a partir da manhã a fazer qualquer coisa em relação a isto. Então é levar qualquer coisa simples, pequena, um passo pequeno para o vosso dia, não é? Tipo, quem não tem agenda, começa a usar agenda. Quem não tem notas, começa a usar as notas, não é? Portanto, quem quer experimentar uma técnica, começa a experimentar uma técnica. Quem não fez o mapa de sonhos, o quadro de sonhos, o vision board pode fazer, mas no fundo é ter a consciência que nós não podemos querer fazer tudo. Podemos fazer uma listinha das coisas que queremos e fazemos uma de cada vez. Tem que ser sempre uma de cada vez. Pronto, e então é isso, é essa clareza. E pronto, minhas queridas, há muito mais, isto está sempre, é uma evolução.
eu tenho coisas para vos dar, que ainda não fiz e tenho que fazer, tenho essa consciência, só que também tenho tido alguns desafios e também tenho-me sentido muito cansada e tenho priorizado também algum descanso para poder também abrandar. Mas sim, porque não, há coisa que eu não abdico é do meu autocuidado, isso não. Eu posso trabalhar muito e fazer muita coisa, mas depois eu tenho que ter os meus momentos de pausa e os meus momentos de descanso. Então, o que é que eu vos queria dizer em relação aqui a uma coisa? Eu sei que há algumas pessoas que ainda não fizeram o HMI, a maior parte já fez, a Sandra ainda não fez, a Cátia eu ainda tenho que mandar, Cátia, que tu começaste há pouco tempo e ainda não tens. Já há alguém mais que ainda não tenha feito? Ou toda a gente já fez, de resto? Eu já fiz, Ana. Já fizeste? Olha, mas foste, Já, mas já estou cansada, não me lembro, sim. já fiz. Então foi só se calhar a Cátia que chegou no fim e que ainda não fez. A Cátia e a outra rapariga que entrou que ainda não fez, porque é um primeiro passo. E eu depois tenho que combinar também com algumas de vocês uma sessão que eu tinha combinado logo no início, para quem entrou, já não me recordo quais são, tem que ir ver, a sessão do HMI individual e tenho as coisas para gravar, que vos prometi que vou mandar. Agora, vamos combinar depois um outro encontro, está bem? E não sei se têm alguma dúvida para me perguntar. Alguma coisa queiram dizer. Eu queria falar com a Ana Rita, mas à parte. Está bem, podemos falar à parte, Marcela. Ou depois, não sei. Sim, podemos falar depois, podemos combinar. E mais alguma coisa ou não? Tanta vergonha. Esta é a última sessão, então, Ana? Das 6 que a gente tinha combinado era, mas o que eu estou a dizer é Sim. que temos que combinar outra. Ok, está bem. Então, para já, olha, sim, Temos, sim, mas diz. ia agradecer, obviamente, e agradecer por tudo aquilo que partilhaste. Acho que partilhar isso e ter vivido tudo isto e viveres tudo isto ainda tem ainda é mais enriquecedor para nós, porque sentimos mesmo que é isto que tu estás a fazer e que resulta e que tem resultado muito bem em ti. E pronto, agradecer-te imenso, apesar de eu não estar ainda a conseguir fazer muita coisa, mas já levo aqui muita informação e quando acabo aqui as sessões vou com muita vontade de amanhã começar a fazer qualquer coisa nova, mas às vezes sou atropelada logo de seguida, mas pronto, é tudo um caminho, é tudo um percurso que se vai fazendo aos poucos. Mas quero-te agradecer muito e pronto, e vamos continuar. E Mas sei olha, que não acabou de todo uma coisa também que eu já vos disse. Eu sei que não dá para toda a gente, porque há quem esteja longe e não dá, eu tenho imensa pena de não dá, mas vai haver outras coisas que eu já pensei aqui na minha cabeça, uma forma também de chegar a vocês. Mas eu vou ter um evento presencial aqui em Faro, que eu te convidei. E que tu eu podes... sei que tiveste. Eu sei Aliás, eu convidei toda a gente. É no dia 29 de março. Alguém que queira vir ainda é programar-se, meter-se ao caminho e 29 de março, pá, porque eu digo-vos uma coisa, aquilo que nós metemos na agenda não é da melhor forma, mas pode acontecer sempre, se nós quisermos. E o que é que acontece com este evento? Eu, quando o planeei, epá, eu não sabia como é que ia acontecer. E a verdade é que isto tanto pode ser uma coisa que tem muita gente a querer, como depois pode ser uma coisa que é muito difícil porque as pessoas não nos conhecem, porque as pessoas não aderem, porque pronto. E então o que é que eu senti? Ainda não sei quantas pessoas vão. Olha, duas coisas têm corrido muito bem comigo. Estou a ser extremamente, como é que é? Está-me a faltar a palavra, mas estou a tolerar e estou a aceitar muito bem os nãos que tenho ouvido, porque eu tenho partilhado com imensa gente que não pode, porque não tem que tratar do filho, porque tem que tratar da mãe, porque tem que ir trabalhar, porque tem que ir dar catequese, porque tem que ir fazer isto, tem que ir fazer aquilo, porque tem que ir fazer aquilo outro. E têm tudo à volta delas, mas ficam elas para o último lugar. Porque, opá, mas está tudo certo. Cada pessoa tem a escolha que quer. E, inclusivamente pessoas que eu disse que podia oferecer. O evento, eu pedi um valor, porque eu vou-me deslocar, eu comprei um projetor, eu estou a pedir, eu estou a pagar a sala, eu estou a pagar coisas, enfim. Eu para vocês disse que vos incluí que oferecia,
porque acho que tem que estar incluído nisto, não é? Fazia todo o sentido. Agora, para quem está de fora, não. Mas eu convidei amigas minhas que lhes disse que oferecia porque sentia que elas precisavam. E está tudo certo. Cada pessoa está no seu momento. Então é isso. Mas são todas bem-vindas e eu não me importa. Estejam 10, estejam 20, estejam 30 pessoas. Vai correr bem, vou fazer na mesma. E se nós não começarmos, também nunca sabemos como é que vai ser para depois repetirmos. Claro. Então é isso. Ok. Não acabou e eu tenho mais coisas para vos dar a esse evento e podemos depois programar uma outra sessão para ver como é que vocês estão a colocar em prática. Agora, o que é que eu quero de vosso? Se vocês me puderem dar, é olhando para tudo o que vocês viram, feedback. Há feedback do que correu bem, feedback do que não correu bem. Eu sinto que há uma coisa que não correu bem. É muita informação para pouco tempo. É muita coisa para pouco tempo. Isso é uma coisa que eu senti, porque sim, eu não sei o que é que aconteceu, as meninas que estão aqui da primeira sessão piloto, porque a única sessão que nós não fizemos foi a de hoje. Todas as outras nós fizemos. Então eu não sei como é que eu fiz uma sessão piloto e que eu senti que estas sessões foram muito mais difíceis. Ou ninguém me pôs dúvidas na primeira sessão. Porque eu corrigi algumas coisas, mas muita coisa que eu aqui percebi que foi difícil, eu não recebi as dúvidas na primeira sessão piloto. Portanto, porque eu andei a fazer um teste, não é? Andei a preparar as coisas, portanto, não sei. A Ana está aqui, a Ana Oliveira, ela, não sei se ela já caiu, porque ela não estava ligada, e a Alexandra Balsas, também não sei se ainda está aí, que também esteve a fazer connosco. Também fizeste, não fizeste? Então, o que é que aconteceu da primeira vez? Foi muito mais simples, não colocaram dúvidas, não é? A Ana Costa está aqui, as duas fizeram. Portanto, é isso, é essa a sensação que eu agora tenho que não tive. Da outra vez fiz e não tive essa sensação. E aqui senti-me mesmo muito pressionada por querer ver clareza naquilo que eu estava a mostrar e não estar a conseguir. Portanto, em algumas coisas, não é em tudo, mas em algumas. Então, essa é uma das coisas que eu percebi. É muito intenso, se calhar tem que ser menos coisa dada em cada sessão, ou também haver um intervalo. Portanto, houve ali alturas a fazer todas as semanas. Se calhar fazer, mesmo que seja todas as semanas, é uma semana de dúvidas e uma semana de teoria, ou então é de 15 em 15 dias. Pronto, para ser mais simples. Então, mas se a gente não começa uma vez, não sabe, não é? É isso. Pronto. Então, alguém tem alguma dúvida? Se não tiverem dúvidas, vamos descansar. Vamos. Eu gostava só de dizer uma coisa. Podes dizer tudo, querida. Posso? Podes. É só para partilhar convosco uma curiosidade. Eu, quando comecei a fazer este coaching contigo, também comecei a fazer psicoterapia. E calhou na mesma semana, no dia a seguir, ou seja, nós tínhamos a aula à noite e no dia a seguir eu tinha a sessão de psicoterapia. E tudo aquilo que falávamos na aula, no dia a seguir eu falava na psicoterapia, mas puxado pela psicoterapeuta. O mapa, logo de início que disseste para fazermos, eh, ela aconselhou-me no dia a seguir a fazermos, então me batia sempre certo. Então eu quase que ouvia uma segunda aula, e comecei a achar muito curioso, estar sempre assim alinhado. Portanto, todos aqueles temas que nos deste pela ordem que deste, eu ia também tendo aqui uma continuidade na psicoterapia e acho que pronto, era uma curiosidade e acho que é muito giro. E obrigada por tudo, porque gostei muito. Tenho pena de não ter estado presente nas últimas duas, mas Olha, elas também estão gravadas e podes ver. Agora tens é que programar para ver. Eu tentei cortar alguns passos que pudessem estar mais tempo parado, para também não ser muito cansativo. Mas depois, é assim, por exemplo, a última sessão eu até regravei uma parte, porque as dúvidas que tinham sido colocadas às tantas eu já tinha dito duas vezes aquelas dúvidas e não fazia sentido. Eu ainda estou a ouvir a música. E não fazia sentido estar a deixar isso para quem está a ver a gravação, não é? Porque está a ouvir
e pronto, não é a mesma coisa de ser em direto, então eu regravei, mas às vezes não dá, e eu não sou editora de vídeos, ok? Ok, está tudo bem, está Então, tudo bem. isto é tudo uma aventura. Isto é tudo uma aventura de alguém que começou a ter um sonho e começou a fazer as coisas e eu faço tudo sozinha. Portanto, a única coisa que eu tenho alguém que me ajude é o rapaz que faz a publicidade. De resto, eu faço tudo. Bom, e então o que é que acontece? Eu tiro o vídeo, tenho que passar o vídeo para o telemóvel, porque eu edito o vídeo no telemóvel de uma forma mais simples, mas às vezes tenho aqueles desafios de passar e depois aquilo não passa e pronto. E depois é assim, uma edição de vídeo para ser feita com calma, nós temos que ir ouvir o vídeo todo e ir cortar. Eu às vezes não tenho tempo para isso tudo, então eu já sei mais ou menos onde é que vou me focar, então é natural que algumas coisas passem. Mas dá para. Tentei fazer que fique um bocadinho mais rápido, porque Uhum. foram 2 aulas as que tu faltaste muito intensas e que nós demorámos muito tempo e que eu tentei cortar alguns momentos mais parados, alguns momentos que possam fazer acelerar a aula, ok? Ok. Agora, o que é que eu vos queria dizer, e isto é de coração para todas. Esta mentoria foi a minha primeira mentoria que eu fiz mais a sério, porque eu tinha feito um projeto piloto, onde tenho aqui a Ana Carmo e a Alexandra Balsas, e também a Ana Oliveira, mas eu quis fazê-la e fiz no mesmo modelo, porque tinha corrido bem, não é? E quis fazê-la. Agora cheguei a esta conclusão, e por outro lado, estou a ter a formação na mentoria e aquilo que vi convosco, eu percebi que não faz sentido ser assim, intenso, não faz sentido. Então, eu já tenho uma mentoria preparada de uma forma que vai ser no início, não, no fim de abril, que eu agora tenho que descansar e depois vou ter este evento, vai puxar muito de mim, tenho que descansar, então vou começar no final de abril a outra mentoria anual, onde a Kátia que está aqui e a outra rapariga que está no grupo, que é a Anitta, entraram, e também a minha amiga Isa, para a mentoria anual. Eu é que as convidei para assistirem a esta parte, porque podiam já apanhar algum do conteúdo que eu vou dar na outra, e que até pode algumas partes de conteúdo ficarem lá gravadas, e se elas assistissem em direto era melhor. Agora, o que é que eu vos quero deixar para vocês? Eu tenho a mentoria anual à venda, eu não vou dizer o valor, mas só para vocês saberem, é um valor inferior se fizermos a consideração por mês, porque é o que vocês pagaram em 2 meses, se nós fizermos a extrapolação para um ano, o valor não é o mesmo, vai ser inferior à progressão. Mas eu tenho uma condição para vocês que estão comigo neste projeto para arrancarem, se quiserem, de uma forma mas muito mais tranquila. E se quiserem continuar, pá, é mesmo inquestionável. Eu depois posso-vos mandar uma mensagem individual para não estar a deixar aqui, porque o que é que eu sinto? Sabe o que é que eu sinto? Que se isto acabar, e mesmo para quem vai ao evento presencial e a seguir não ter uma continuidade, ou porque vai agarrar essa continuidade com outra pessoa, porque se não agarra continuidade com ninguém, a vida vem, os desafios vêm. E o que é que tu disseste há bocadinho, Sandra? A gente até tem vontade de sair dos eventos com vontade, mas e depois não consegue. Mas depois a vida atropela-nos. Por É alguma isso. razão por alguma razão eu vou aos eventos do Jorge Coutinho e são 3 dias de imersão, que é uma coisa muito mais intensa. 3 dias de imersão que saímos lá com um planeamento feito com uma data de coisas, mas que aquilo para mim é sempre muito intenso, mas é muito bom, e o que eu gosto muito nestes eventos é da partilha, é muito interessante a partilha, é muito enriquecedora. Só que o que eu vos quero dizer é, se for ao evento dele os 3 dias, a vida vem e corre e eu depois não faço nada. E a Raquel está comigo aqui que também já foi, não já? Ou tu fizeste, Já. Sim, já fiz os 3 dias, sim. mas foi online. Sim, fiz online. Pronto, é que eu fiz o meu primeiro, fiz online, mas depois tenho feito sempre presenciais. Agora, o que é que acontece? Por isso é que uma vez que eu gostei tanto daquilo e que me fez sentido, por isso é que eu entrei na mentoria. Agora, a mentoria do Coutinho é assim, se vocês um dia puderem lá chegar e quiserem, vale a pena, faz todo o sentido, mas não tem nada a ver com isto que eu estou a fazer, nem em termos do conteúdo e desta proximidade.
e tem outras coisas melhores, com certeza, e também não tem nada a ver com valores, não é? Porque o coaching neste momento, para quem entra na mentoria, deixa-me pensar, a renovação é metade. A mentoria do coaching neste momento, para já não se chama já mentoria, chama-se Club Heroes, é 8.000 € por ano. Portanto, para quem entra, para quem renova, para quem já cá está desde algum tempo, faz uma renovação, paga metade. Portanto, como estão a ver, não é propriamente um valor comparável, não é? Portanto, é uma questão de fazer contas. Mas são coisas diferentes. Não, não é a mesma coisa, não dá para comparar. Não, são coisas completamente diferentes. Agora, o que é que eu sinto? Eu preciso de alguém que puxe por mim. E o que é que eu sinto? Que todas as pessoas precisam de alguém que puxe por elas. Porque na vida era ótimo, era nós podermos ter o nosso anjinho da guarda, e todos temos, assim, ligação direta a dizer-nos o que é que nós tínhamos que fazer. Apá, isso é que era. Digam lá que isso não era maravilhoso. Porque ele está lá, só que a gente não consegue ouvir, temos que aprender a decifrar, não é? Aprender a priorizar, aprender. Apá, há coisas, isto de ouvir a intuição é uma coisa incrível. Eu estou a habituar-me a fazer isso e a fazer escolhas por mim. Epá, eu fiz escolhas nos últimos tempos que eu não pensava ser capaz de fazer. E fiz, e tenho estado a fazer. E então, essas escolhas conscientes, mas a consciência realmente por aquilo que é mais importante para nós em cada momento. Então é isso, vocês também terem essa consciência. Pronto, então olha, com todo o meu carinho do mundo, vou deixar-vos descansar e vou preparar uma mensagem para mandar a cada uma de vocês. Está bem, só explicar o que é que eu estou a pensar fazer, que eu não tenho isso preparado. E o que é que. Eu já disse isto a uma ou duas pessoas, já não sei quem é que disse, confesso. O que é que eu estou a pensar em pedir-vos para vocês continuarem? Que acreditem que vocês vão olhar e vão dizer: ah, não, eu tenho que continuar. Então vá. Um beijinho a todas e fiquem bem, está bem? Obrigada. Boa noite. Beijinhos. Beijinhos a Tchau, todos. tchau. Fiquem Adeus. bem. Obrigada. Tchau, boa noite. Beijinhos.